Gente, hoje é celebrado o Dia de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, uma data internacional, mundial, uma discussão bastante importante. Por isso, a gente vai conversar agora com a presidente do Instituto, que coordena, né, faz um mapeamento do autismo aqui no Brasil, a Ana Caroline Steenkopf. Muito obrigado por conversar aqui com a gente e nos atender nessa tarde de quarta-feira. Boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre autismo. Bom, posso com a primeira Por favor. pergunta, Renan? Obrigada por estar aqui com a gente. A gente tem números confiáveis da população, do total de pessoas com transtorno do espectro autista? Porque agora vocês têm essa iniciativa de fazer um mapa do autismo para ter essas informações. O que se sabe nesse momento em relação ao total de pessoas para que a gente possa, de fato, cobrar e buscar por políticas públicas para essas pessoas? Bom, Adriana, nós não temos dados oficiais sobre o autismo e isso é um fato muito preocupante. Nós não sabemos quantas pessoas autistas nós temos no Brasil, não sabemos qual é o nível de suporte delas e sem dados é muito difícil você desenvolver políticas públicas. E por isso que nós desenvolvemos o Mapa Autismo Brasil, que é um levantamento de dados sociodemográficos e clínicos para além de saber quantas são, nós queremos saber quem são as pessoas autistas do nosso país, onde elas estão, quais são suas necessidades, quais são os seus desafios, para assim a gente começar a pensar em como propor soluções que sejam efetivas e que consigam suprir essa necessidade deles. Quando a gente fala desse assunto, muitas mensagens começam a chegar aqui na nossa participação, no nosso WhatsApp. Eu destaco uma aqui, da ouvinte Rô. Ela diz, faz até uma ironia, ela fala, o dia certo deveria ser ontem, 1º de abril, que é o dia da mentira, né? Porque ela diz que a inclusão, na visão dela, é uma mentira, uma das maiores mentiras que ela já viu na vida. Ela diz, sou mãe de um menino autista de 13 anos, para tudo temos de lutar, por uma simples consulta no hospital público ou particular, tudo é difícil, tudo é feito para você desistir, segundo ela aqui, dos direitos. A carteira, o documento de identificação, ela diz aqui não serve para nada. Quais são? Esse relato eu achei ele muito simbólico, muito forte. Imagino que você também deva ter acesso a mensagens como essas, a falas como essas. Como olhar para essas questões e como resolver, que tipos de relatos chegam também até você? Oi, eu te entendo e eu ouço essas coisas o tempo todo. Aqui no nosso instituto, nós atendemos pessoas autistas desde 2015 e desde então nós ouvimos o mesmo relato. É difícil ter acesso a consultas, é difícil ter acesso às terapias, é muito difícil a gente conseguir a inclusão de fato acontecendo. Mas eu tenho visto que existem muitas iniciativas que querem fazer acontecer. O negócio é, se não temos dados, como vamos fazer acontecer? Porque a realidade das pessoas autistas em São Paulo é diferente da realidade das pessoas autistas aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no norte do nosso país. Se a gente não souber quem são essas pessoas, a gente não consegue trazer uma solução efetiva. O que ela citou foi da carteirinha do Cipiteia, que é uma política pública muito interessante, que gera uma carteirinha, o governo gera uma carteirinha de identificação para essas pessoas. Mas essa carteirinha não te dá acesso a quase nenhum benefício, porque ela é só uma carteira de identificação. Mas se fosse uma carteira de identificação que coleta dados, que os dados são interligados com outras informações do país, com certeza nós teríamos um olhar diferenciado, teríamos vários insights e a partir daí ações seriam tomadas. Então, eu acredito que quando nós temos dados, quando nós temos um olhar claro sobre as necessidades, não só de uma pessoa, mas da população como um todo, é possível a gente fazer essa transformação acontecer. Eu não vejo a inclusão como uma mentira. Eu sei que existem muitos profissionais que se esforçam muito. Mas é isso, não adianta o esforço de um. Para a gente trabalhar o autismo, o esforço, o trabalho precisa ser de toda a sociedade. A sociedade precisa conhecer o que é o autismo, que é um transtorno do espectro autista, que é um transtorno que afeta o desenvolvimento neurológico de uma pessoa, desde as suas idades iniciais e que acompanha até o resto da vida. O autismo ele não tem cura, não tem como pensar em uma medicação que vai curar o autismo.
não é uma gripe, não é uma doença. Faz parte dessa pessoa ser uma pessoa autista. E é um jeito diferente de ser e estar. E a gente vai precisar se adaptar e conhecer mais para conseguir trazer soluções e inclusão efetiva. E, Ana, te ouvindo falar, além de toda a dificuldade de não ter números para saber quantos são, quem são, da dificuldade de conseguir tratamento, acompanhamento, as terapias todas, né, que as pessoas do espectro autista precisam fazer, dependendo do grau e da situação de cada um, mas além da dificuldade de conseguir tudo isso, tem ainda o preconceito, né? Eu já escutei de algumas pessoas que desconhecem o que é o espectro autista, de dizer, não, isso aí é um excesso de diagnóstico, essa pessoa não tem nada. Estão dizendo que as crianças têm isso, mas no meu tempo isso aí resolvia de outro jeito. Tem um desconhecimento misturado a preconceito, né? Sim, e isso é muito triste porque está arraigado na nossa cultura. Se uma criança chora e a mãe acolhe, sempre falam, vai mimar essa criança. Um exemplo clássico é quando nós estamos passeando ou indo ao mercado fazer compras e tem uma criança chorando. A primeira frase que eu sempre ouço e que por muitas vezes eu repeti foi: se fosse meu filho, não faria isso. Mas a gente nunca sabe qual é a condição da outra pessoa. Um mito que existe é essa pessoa não tem cara de autista. Mas eu vou contar para vocês que não existe uma cara de uma pessoa autista. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa autista, porque o transtorno do espectro autista, ele não é visível. Você não vai olhar e vai ter uma plaquinha escrita: essa criança, esse adolescente, esse adulto, esse idoso é uma pessoa autista. Você só sabe sobre o autismo a partir do momento que você começa a conviver e a entender o que é o autismo. Entender que o autismo ele impacta nas relações sociais dessa pessoa, trazendo prejuízos nas relações sociais, movimentos estereotipados ou rotinas repetidas, e também um prejuízo na comunicação social, seja na linguagem verbal, na linguagem receptiva, de entender o que está acontecendo, que é uma linguagem que muitas vezes a gente usa duplo sentido e as pessoas não entendem. Existem prejuízos aliados ao transtorno do espectro autista que eles precisam ser olhados para além das características físicas. Porque se você colocar pessoas autistas juntas, você não vai conseguir distinguir o que é o autismo ou não, porque não tem uma cara. Sim. Então, eu acho que esse é o primeiro mito que a gente precisa desmistificar: o autismo não tem cara. Tá, e vamos esclarecer para todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela Band News TV e pela rádio Band News FM, como que as pessoas podem participar desse mapa do autismo. Quem pode responder as questões, como fazer isso, para que vocês consigam coletar o maior número de dados possível. Bom, nós precisamos alcançar 55 mil dados no Brasil para a gente ter esse panorama geral. E quem pode responder a nossa pesquisa são pessoas autistas acima de 18 anos que possuem habilidade para responder questionários, pais, cuidadores, familiares de pessoas autistas com diagnóstico médico de autismo. Então, essas pessoas podem responder o questionário. Ele dura em torno de 5 a 7 minutos. É um questionário que está acessível, pode ser encontrado no nosso site www.mapaautismobrasil.com.br e lá a pessoa pode responder as nossas perguntas. Teremos perguntas sobre onde você vive, quais foram as características que levaram ao diagnóstico, quais são as características atuais, escolaridade e também questões ligadas ao perfil sociodemográfico. Tá certo. Vamos só repetir o endereço, então. www.mapaautismo, mapa autismo ou mapa do autismo? mapaautismobrasil.com.br. Tá certo. Ana, muito obrigada por falar com a gente, para a gente divulgar essa iniciativa, que eu acho que é muito importante. Eu não tenho casos de autismo na família, mas sou mãe de uma adulta já, não mais de uma menina, de uma mulher com uma deficiência ortopédica. E eu sempre defendi isso, que a inclusão começa pelas mães. Quando as mães recebem informação, quando as mães recebem acolhimento
para que elas consigam lidar e acompanhar seus filhos e construir com eles uma jornada de autoestima, de tratamento médico quando necessário, de terapias quando necessário. Elas, então, estão empoderadas para conseguir caminhar de mãos dadas com seus filhos que têm algum tipo de diferença, alguma deficiência, enfim. Eu sempre digo isso, então bom demais ter a sua presença, a sua participação aqui no Entre Nós para esclarecer sobre o transtorno do espectro autista. Bom trabalho para você, que dê tudo certo aí com a pesquisa. Obrigada pela oportunidade. Um grande abraço. Nós ouvimos aqui Ana Caroline Stenkopf, ela é diretora desse instituto, presidente também, diretora da pesquisa e presidente do Instituto Stenkopf, fazendo esse importante mapeamento sobre autismo no Brasil. www.mapaautismobrasil.com.br